Olá pessoal, aqui quem fala é Júnior da Colecione.com e hoje nós vamos falar sobre Notgeld. Notgeld, ou dinheiro de emergência, foi um dinheiro que circulou na Europa e alguns países envolvidos na Primeira Guerra entre o período de 1914 a 1923. Foi utilizado em grande escala na Alemanha, Áustria e alguns outros países, como Hungria, Polônia, Liechtenstein, e até o Brasil chegou a emitir Notgelds, mas são peças extremamente raras, né? Então, Notgeld, o dinheiro de emergência, foi a solução encontrada pelos países que foram abalados pela Primeira Grande Guerra Mundial, como eu falei anteriormente, principalmente a Alemanha e a Áustria. Durante a Primeira Guerra, a escassez de minérios era inevitável, né? Era muito grande. Então, os países envolvidos nesse conflito começaram a utilizar as moedas na indústria bélica, e com isso surgiu a necessidade de se emitir dinheiro para suprir a falta das moedas. É onde surge a Notgeld, que nada mais é do que esse dinheiro de emergência. Então, começou com a emissão de papel, né? Cédulas de papel, papel moeda, mas feito em cédulas, né? de papel mesmo. Né? Então, eram cédulas com valores pequenos, de 10 pfennigs, de 30, 75, sempre centavos, porque ela foi feita com o intuito de suprir as moedas que tinham sido retiradas e lançadas nas indústrias bélicas, né? Então, essa Notgeld era emitida pelos estados e municípios. Houve uma autorização do governo maior para que essas emissões fossem locais, né? Então, os estados e municípios, principalmente os alemães, e até algumas empresas alemãs também podiam emitir essa Notgeld, que seriam esses dinheiros de emergência. E, por ser um dinheiro de emergência, ela tinha uma circulação meio que geograficamente restrita e tinha também um prazo de validade. Então, com o prolongamento do seu uso, os estados começaram a utilizar esse dinheiro também para difundir um pouco da cultura, divulgar as histórias, as lendas, a arquitetura, fazer algum tipo de exposição, né, assim, de divulgação dos seus municípios e estados através dessas cédulas, que elas começaram antes a serem feitas de forma simples e depois elas começaram a ser mais bem elaboradas, mais desenhadas, mais coloridas, né? Então são cédulas que chamam muito a atenção. Mas com a grande emissão de Notgeld pelos municípios, por esses estados alemães e alguns outros países, e o grande colapso que a Europa estava inserida, né? Começou a consumir mais ainda os materiais, a questão dos estados, dos municípios alemães e alguns outros países a terem dinheiro para fabricar dinheiro, para se reerguer economicamente. Então, com o dinheiro de emergência, que já era uma moeda de emergência, surgiu a escassez do material para se fazer o dinheiro de emergência. Então, eles começaram a achar materiais de emergência para fabricar as moedas de emergência. Então, eles começaram a utilizar diversos metais, como sobra de couro, pedaços de tecidos que sobravam, né, seda, lona. Eles chegavam a utilizar até cartas de baralho, né, para poder confeccionar as Notgelds. E daí surgiu também as Notgelds de cerâmica e essas Notgelds aqui que eu estou mostrando, que são as Notgelds de zinco. Elas vieram devido à escassez do metal, então o zinco era um material mais barato, que tinha uma abundância maior, mas porém era uma moeda que era feita e não tinha durabilidade. Ela tinha praticamente, ela era feita com o intuito de ser utilizada num determinado período de tempo, né? Porque ela não tem condições, se não for bem acondicionada, se ela for utilizada diariamente, ela não resiste ao tempo, pelo próprio tipo de material que ela é confeccionada, que é o zinco, o material que reage muito com umidade, então enferruja e se danifica muito rapidamente. Chegando em 1923, a Europa começa a se erguer, né, na realidade. Todos os países que participaram da guerra começam a conseguir se estabilizar economicamente. E com isso,
falando mais diretamente, que as Notengelds foram mais utilizadas pela Alemanha e pela Áustria. Então, esses dois países, em 1923, começa a recolher isso, né? Eles determinam o recolhimento desse dinheiro de emergência e começa também a fazer a quitação dessas moedas. Então as pessoas iriam entregar esse dinheiro, um dinheiro que estava sendo recolhido, que praticamente na época já não tinha valor quase nenhum, porque a inflação ia comendo, né, o poder de compra desse dinheiro, mas de qualquer forma os bancos, as instituições financeiras, o governo fez com que esse dinheiro fosse recolhido e quem entregasse o dinheiro, juntamente com o recolhimento, eles eram quitados, transformados em marcos alemães, né? Então, a partir de 1923, se recolhe a Notgeld e o dinheiro alemão volta a ser o marco alemão, e a Áustria, né, também faz o recolhimento também desse dinheiro, que eram os dois países aliados na Primeira Guerra. Então eles praticamente caminham economicamente juntos, né, pós Primeira Guerra. Então aqui fica um pouco da história das Notgelds. Vou mostrar aqui um pouquinho mais detalhado as moedas, né, e espero que vocês tenham gostado do vídeo. E agora vocês vão ficar com as imagens das moedas.